Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Cansados de Deus. Sermão número 24, pregado na manhã de domingo, 20 de maio de 1855, por Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand, Londres, Inglaterra. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e não me lembro dos teus pecados. Isaías 43, 25. Existem algumas passagens da Escritura Sagrada que foram mais abundantemente abençoadas para a conversão, o chamado eficaz de almas pelo Espírito, do que outras. Elas podem ser chamadas de textos de salvação. Podemos não ser capazes de descobrir como é ou por que é assim, mas certamente é um fato que alguns versículos escolhidos foram mais usados por Deus para levar os homens à cruz de Cristo do que quaisquer outros em sua palavra. Certamente, eles não são mais inspirados, mas suponho que sejam mais perceptíveis por sua colocação, por sua fraseologia peculiar, mais adaptados para chamar a atenção de quem ouve e mais adequado a uma condição espiritual predominante. Todas as estrelas do céu brilham intensamente, mas apenas algumas atraem o olhar do marinheiro e dirigem seu curso. A razão é que aquelas poucas estrelas de seu agrupamento peculiar são mais facilmente distinguidas e o olho as fixa facilmente. Assim suponho que seja com aquelas passagens da palavra de Deus que especialmente atraem a atenção e dirigem o pecador à cruz de Cristo. Acontece que este texto é um dos principais deles. Eu descobri em minha experiência que é muito útil, pois das centenas e centenas de pessoas que vieram a mim para narrar sua conversão e experiência, encontrei uma proporção muito grande que traçou a mudança divina que foi operada em seus corações ao ouvir esta preciosa declaração da soberana misericórdia lida e a aplicação disso com poder em suas almas. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim mesmo, e não me lembro dos teus pecados. Por isso, esta manhã, sinto-me um tanto satisfeito por ter tal texto, porque antecipo que meu mestre me dará almas. E também sinto um pouco de temor de estragar a passagem por meu próprio manuseio imperfeito. Vou, portanto, lançar-me implicitamente na ajuda do Espírito, para que tudo o que eu fale possa ser sugerido por ele, e tudo o que ele disser, que eu possa falar com a exclusão dos meus próprios pensamentos, tanto quanto possível. Notaremos primeiro, nesta manhã, os destinatários da misericórdia, as pessoas de quem o Senhor está falando aqui. Em segundo lugar, o ato de misericórdia. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Em terceiro lugar, o motivo da misericórdia, por amor de mim mesmo. E em quarto lugar, a promessa de misericórdia. Não me lembrarei dos teus pecados. Estamos prestes a ver quem são os destinatários da misericórdia. E eu gostaria que todos vocês ouvissem. Talvez haja alguns perdidos aqui que são os principais dos pecadores. Alguns que pecaram contra a luz e o conhecimento, que usaram toda a sua força para pecar, de modo que eles vêm aqui condenados e temendo que para eles não haja misericórdia nem perdão. Estou prestes a falar com você sobre a benignidade de nosso glorioso Jeová e que alguns de vocês sejam levados a ler sua própria condição nos caracteres que descreverei para vocês. Se você consultar suas Bíblias, descobrirá quem são as pessoas mencionadas aqui. Veja, por exemplo, o versículo 22 do capítulo do qual nosso texto foi tirado, e você verá, primeiro, que eles eram um povo que não orava. Não me invocaste, ó Jacó. E não há alguns sem oração sentados ou em pé aqui esta manhã.
Eu não poderia caminhar ao longo desses bancos e apontar meu dedo para um e outro e dizer: você não é um homem de oração. Ou eu não poderia estender minha mão para um e outro nesta plataforma e dizer: você não tem estado com Deus em segredo e mantido uma conversa e oração profunda com Ele. Esses que não oram podem ter repetido muitas formas de oração, mas o desejo que respira, o desejo ofegante, as palavras vivas não saíram de seus lábios. Você viveu, pecador, até agora sem oração sincera e verdadeira. E se uma intercessão foi forçada de seus lábios por um medo que se apoderou de você, se um grito saiu de você durante os sofrimentos de um leito de doença, porque as dores da morte se apoderaram de você, se não tem o hábito de orar, as impressões daquele período difícil logo serão esquecidas, porque isso não é orar verdadeiramente. A oração é sua prática constante, meus ouvintes. Quantos de vocês agora, diante de mim, sim, e atrás de mim também, devem confessar que não oraram, que não é seu hábito manter comunhão profunda e verdadeira com Deus em oração? Almas sem oração são almas sem Cristo, pois você não pode ter nenhuma comunhão real com Cristo, nenhuma comunhão verdadeira com o Pai, a menos que você se aproxime do seu trono de misericórdia e esteja frequentemente lá em verdadeira oração. E, no entanto, se você está se condenando e lamentando que essa tem sido sua condição, não precisa se desesperar, pois esta misericórdia é para você. Você não me invocou, ó Jacó, mas eu mesmo sou aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim mesmo. Em seguida, essas pessoas desprezavam a vida espiritual, pois observam a linguagem do mesmo versículo: tu te cansaste de mim, ó Israel. E não posso dizer a alguns aqui: você despreza o viver totalmente para Deus. Outros odeiam a Deus de maneira velada. Outros estão cansados dele e não amam servi-lo em tudo. Quanto ao dia de domingo, muitos de vocês não acham que é o dia mais cansativo da semana e, de fato, não examinam razões para não estar aqui ou em um lugar como este. Se você fosse obrigado a frequentar um local de adoração 2 vezes no dia de domingo, não acharia que seria a maior e mais terrível dificuldade que poderia ser infligida a você? Uma disciplina difícil? Você tem que encontrar alguma diversão para fazer as horas do domingo passarem com algum conforto e sem tédio. Longe de desejar que os cultos não cessem e que o domingo dure pela eternidade, não é para alguns de vocês o dia mais tedioso da semana? Não estão sempre preocupados com seus relógios, pensando o quanto vai demorar? Você sente que é um cansaço e fica feliz quando passa. Você não entende o sentimento expresso pelo poeta: doce é o trabalho, meu Deus, meu Rei, louvar teu nome, agradecer e cantar. Você não sabe nada sobre a dor do banimento das cortes de Sião, para onde as tribos sagradas se dirigem. E quando lá, você não mantém comunhão com Deus, regozijando-se porque o lugar sagrado se tornou um Betel, a casa de Deus, o próprio portão do céu. Você nunca pode dizer: minha alma disposta ficaria em um momento como este, prostrado e cantando, pois seria a bem-aventurança eterna. Ah não, a vida espiritual para você, a adoração corporativa, quando não é totalmente desagradável para você, é pelo menos um cansaço. Mas se você agora está convencido deste pecado, está se arrependendo dele e deseja ser liberto de seu poder, então Deus fala com você esta manhã e diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim mesmo. Volte para mim com arrependimento não fingido, pois tenho misericórdia de você. Observe novamente o personagem. Eles têm sido pessoas ingratas. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos. Eles têm sido ingratos. Eles tiveram seu gado e seus rebanhos todos multiplicados e aumentados. Mas eles não trouxeram nem mesmo um dos pequenos do rebanho para ele em troca. Você nunca deu a ele um cabrito como holocausto, mas tem sido como porco, independentemente do carvalho que espalha a comida no chão para você. O porco come o que o carvalho dá e nem pensa nisso. Deus está dizendo: vocês são assim. Você tem sido um personagem carnal e mundano,
recebendo um presente atrás do outro, mas nunca agradecendo verdadeiramente ao Todo-Poderoso que o concedeu, sem mostrar um coração verdadeiramente grato. Enquanto o pintinho, depois de beber do riacho, levanta a cabeça como se agradecesse a Deus que providenciou a água. Você foi alimentado dia a dia por um poder todo-poderoso e, no entanto, nunca deu em troca nem mesmo um dos pequenos do rebanho de seu grande rebanho para um holocausto. Isso é verdade para alguns que frequentam nossas casas de oração. Eles muito raramente fazem qualquer oferta com alegria para a causa de Deus. Contribuir com alegria, como diz Paulo, muitos não contribuem nem com tristeza. Imagine com alegria. Eles são como um homem na América, de quem alguém nos contou, que se gabava de que seu compromisso com a igreja e a causa de Deus, seu cultuar a Deus, tinha sido para ele uma coisa muito barata, custando-lhe apenas alguns poucos dólares por ano. Para quem um bom homem disse: "O Senhor tenha piedade de sua pequena alma mesquinha." Se um homem não tem mais da vida espiritual verdadeira do que isso, se ele não tem um compromisso com Deus que o torne generoso, ele não tem compromisso algum, vida espiritual nenhuma. Pensei nessa passagem na noite da última quinta-feira enquanto pregava. Você não me comprou cana doce com dinheiro. Deus não precisa de nada de suas mãos, mas Ele gosta de pequenos presentes. Ele ama de vez em quando receber de sua substância. Pois você sabe que, por menor que seja aos seus olhos, comparativamente falando, é grande porque vem de alguém que o ama e quer expressar tal amor. Mas alguns de vocês nunca compraram para ele uma cana aromática com seu dinheiro, como diz o texto. Nunca cantaram um hino em seu louvor com todo o coração. Você atribuiu tudo o que tem à tua própria capacidade. E como Nabucodonosor se gaba de ter obtido e construído tudo o que tem com o trabalho de suas próprias mãos e de poder dizer: "Veja a grande Babilônia que construí." Isso é como dizer: "Não preciso agradecer a ninguém pelo que tenho." Por isso Deus colocou Nabucodonosor comendo capim com os bois. E ele era um rei pagão. Esse tem sido o seu espírito. Você não deu graças a Deus, o Deus do céu e da terra. Você não o glorificou, mas glorificou a si mesmo. E, no entanto, o Altíssimo está disposto a perdoar seu pecado nisso, se o Espírito te levar sinceramente penitente diante de Deus e pedir perdão. Pois Ele também diz a você: Eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões. Mais uma vez, essas pessoas eram pessoas inúteis. Nem me encheste com a gordura dos teus sacrifícios, mas tu me cansaste com teus pecados. É bem dito que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Para esse propósito, Deus fez o sol, a lua e as estrelas, e todas as suas obras para que pudessem honrá-lo. E, no entanto, quantos existem, talvez entre meus ouvintes nesta manhã, que nunca honraram a Deus em suas vidas verdadeiramente? Pergunte a si mesmo: o que você fez? Se você escrevesse sua própria história, seria um pouco melhor do que a do sapo de Belzon, que simplesmente viveu e existiu numa rocha por 3.000 anos. Você pode ter vivido assim, mas não fez nada. Que almas você já ganhou para o Salvador? Como o nome dele foi engrandecido por você? Você já o serviu? Como você já trabalhou para ele? O que você tem feito para a glória de Deus? Você não tem sido pesado ao solo, tomando o alimento e o lugar da terra onde alguma árvore melhor poderia ter crescido, e não dando frutos ao grande lavrador, ou pelo menos apenas alguns pequenos frutos lamentáveis que não valem a sua aceitação? Por tudo que você fez, o mundo poderia muito bem nunca ter conhecido você. Você nem tem sido tão útil quanto o vagalume que pelo menos serve para iluminar os passos do viajante. O mundo pode ficar feliz em se livrar de algum de vocês e se alegrar quando você se for. Talvez você tenha ajudado a destruir as almas daqueles com quem esteve conectado na vida. Você pode se lembrar da vez em que conduziu aquele jovem pela primeira vez a lugares destrutivos. Você pode se lembrar da hora em que fez uso de linguajar profano e indecente. Seu filho estava ouvindo e aprendeu a ser profano também. Você pode olhar para algumas almas que estão indo agora mesmo para a condenação através do seu exemplo e talvez incentivo. E no inferno, você pode ver espíritos levantando-se de suas camas de ferro e ouvi-los gritando em sua aflição:
Quem é que me trouxe aqui e causou a destruição da minha alma? Você é um dos autores da minha condenação. A acusação é verdadeira. Você não será obrigado a se declarar culpado da acusação. Você ainda não se arrepende de suas grandes transgressões? Mesmo que seja assim, meu mestre me autoriza a dizer novamente: assim diz o Senhor, eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro por amor de mim mesmo. Novamente, há alguns que podem ser chamados de pecadores do santuário, pecadores em Sião, e estes são os piores dos pecadores. Geralmente posso dizer se os indagadores aflitos são filhos de pais piedosos ou não. Se depois de uma confissão de grande culpa, eles se sentem incapazes de prosseguir com a lembrança do que já foram. Gemendo, soluçando e lágrimas escorrendo por suas faces são a linguagem silenciosa de sua aflição. Quando vejo isso, sempre sei que a linguagem revelada será: fui filho de pais piedosos e sinto que sou um dos piores pecadores, porque fui educado no Evangelho e, no entanto, o desconsiderei e me desviei dele. Sim, os piores pecadores são pecadores em Sião, porque pecam contra a luz e o conhecimento. Eles abrem caminho para o inferno, como diz John Bunyan, sobre a cruz de Cristo, passando por cima da cruz de Cristo. E o pior caminho para o inferno é ir para lá passando sobre a cruz até chegar lá. Agora, muitos de vocês, muito antes de mim, foram consagrados a Deus por uma mãe amada, e seus pais os ensinaram a ler e amar as Escrituras da verdade. Você foi criado como Timóteo. Vocês entendem bem a verdade do caminho da salvação, e ainda assim vêm aqui, jovens, alguns de vocês inimigos de Deus e sem Cristo, e desprezadores de sua palavra. Alguns de vocês são até escarnecedores, ou se não são realmente escarnecedores, dizem que a religião, entre aspas, não é nada para vocês, e por suas ações, se não por suas palavras, declaram que não é nada para vocês que Jesus houvesse morrido numa cruz. Quando falo com você, não me esqueço e me incluo. Se alguma vez fosse meu destino acordar no inferno, eu estaria entre os mais horrivelmente condenados lá, pois tive um treinamento muito piedoso desde a infância e deveria ser forçado a tomar meu lugar com os pecadores do santuário. E você que é assim, a quem estou me dirigindo agora, não está com medo? Perguntem-se agora: quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Você teme e treme de medo e com o coração penitente deseja perdão? Se assim for, então digo novamente, em nome do meu mestre, que não falou nada além de amor e misericórdia aos pecadores penitentes, que disse: nem eu também te condeno. Jeová agora declara: eu sim sou aquele que apago tuas transgressões por amor de mim, e não me lembrarei dos teus pecados. No entanto, mais uma vez, temos aqui alguns que cansaram a Deus. Tu me deste trabalho com os teus pecados, tu me cansaste com as tuas iniquidades. Você vê o homem que professou fé em Cristo e pode olhar para trás há 20 anos, quando era um membro de uma igreja cristã. Ele estava aparentemente andando no temor do Senhor, e todos os homens pensavam que ele havia recebido a graça de Deus em verdade e nascido de novo. Mas ele se desviou para os caminhos do pecado. Às vezes, seus lábios foram contaminados com um tipo de linguajar profano e sua alma foi escrava do pecado. Mas mesmo agora, ele é frequentemente encontrado na casa de Deus. Muitas vezes, ele é levado às lágrimas e diz consigo mesmo: certamente voltarei para o Senhor, porque então era melhor para mim do que agora. Autocondenado, ele se levanta e chora na amargura de seu coração. E note bem, pode ser que esta manhã ele tenha entrado nesta grande assembleia, nesta grande audiência, e que seus joelhos estejam batendo um contra o outro. Mas pode ser que seus sentimentos se mostrem como a nuvem da manhã e o orvalho da madrugada que passa logo que ele for embora. Ou pode ser que o ponto de virada tenha chegado, agora ou nunca, como Richard Baxter costumava dizer: agora Deus ou Satanás, agora aceito ou condenado. Pobre desviado, volte para o Senhor e Ele terá misericórdia de você. Ele apagará todos os seus pecados e os apagará de tal forma que não se lembrará mais deles contra você para sempre. Esses, então, são os personagens que recebem misericórdia.
Alguns de vocês podem dizer: você parece nos achar muito ruins. E eu acho, é verdade. Outros exclamam: como você pode falar conosco dessa maneira? Somos um povo honesto, moral e correto. Se assim for, então não tem evangelho para pregar a você. Você pode ir a outro lugar se quiser, pois pode receber sermões morais em dezenas de igrejas se quiser. Aqui você ouvirá o evangelho para miseráveis, pois é o que todo homem é até que Deus o chame. Eu vim em nome do meu mestre para pregar aos pecadores, e portanto não direi uma palavra a vocês, fariseus, exceto esta: por mais que vocês se considerem justos e santos, por todas as tuas justiças, entre aspas, serão expulsos da presença de Deus finalmente. Sua sentença será o banimento eterno da presença daquele que disse a todo pecador arrependido: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembro, por amor de mim mesmo. O segundo ponto é a ação de misericórdia. Descobrimos as pessoas a quem Deus dará misericórdia. Agora, qual é a ação da misericórdia? É um ato de perdão, e ao falar dele, falarei primeiro de ser um perdão divino. Eu mesmo sou aquele. O perdão divino é o único perdão possível, pois ninguém pode remir o pecado a não ser Deus somente. E não importa se um sacerdote católico romano ou qualquer outro sacerdote diga em nome de Deus: eu te absolvo de tuas transgressões. É uma blasfêmia abominável. Se um homem me ofendeu, posso perdoá-lo, mas se ofendeu a Deus, não posso perdoá-lo. A única dispensa possível é o perdão de Deus, mas então é o único perdão necessário. Suponha que eu pequei tanto que o rei ou a rainha não me perdoará, que meus irmãos não me perdoarão e que eu não possa perdoar a mim mesmo. Se Deus me absolve, essa é toda a absolvição que será necessária para a minha salvação. Talvez eu seja condenado pela lei do meu país. Sou um assassino e devo sofrer no cadafalso. A rainha se recusa a perdoar e talvez faça bem em tal recusa. Mas eu não quero o seu perdão para entrar no céu. Se Deus me absolver, isso bastará. Se eu fosse tão réprobo que todos os homens sibilassem para mim e desejassem que eu desaparecesse, se eu soubesse que eles nunca perdoariam o meu crime, embora eu devesse desejar o perdão de meus semelhantes, não seria necessário que eu o tivesse para entrar no céu. Se Deus disser: eu te perdoo, isso é o suficiente. É somente Deus que pode perdoar satisfatoriamente, porque nenhum perdão humano pode aliviar a consciência perturbada. O fariseu hipócrita pode contentar-se em entregar-se nas mãos de um padre para ser embalado até dormir no berço da ilusão, ou achar um pastor que racionalize o pecado dele. Mas o pobre pecador convicto quer algo mais do que o ditame arrogante de um padre ou a infidelidade de um pastor, ou 10.000 deles com todos os seus encantos, perdões, aceitação e racionalização. Ele sente ser tudo em vão, a menos que o próprio Jeová diga: eu apaguei os teus pecados por mim mesmo. Novamente, é um perdão surpreendente, pois o texto fala como se o próprio Deus estivesse maravilhado, se é que podemos usar essa linguagem, que tais pecados fossem perdoados. Sim, eu. É tão surpreendente que deve ser repetido dessa maneira, para que nenhum de nós duvide. E é surpreendente para o pobre pecador quando desperta pela primeira vez para o seu pecado e perigo. Parece bom demais para ser verdade, e ele se pergunta e se vê incrédulo ao sentir sua própria dureza ser arrancada. A misericórdia soberana dada é tão avassaladora. Disse que Alexandre o Grande, sempre que atacava uma cidade, colocava uma luz diante do seu portão. E se os habitantes se rendessem antes que a luz se apagasse, ele os poupava. Mas se a luz se apagasse primeiro, ele matava todos eles. Mas nosso mestre é mais misericordioso do que isso, pois se ele tivesse manifestado apenas a graça, enquanto uma pequena luz ardesse, onde estaríamos nós? Há alguns aqui com 70 ou 80 anos de idade, e Deus ainda tem misericórdia de você. Mas há uma luz que você conhece que, uma vez apagada, extingue toda a esperança de perdão, a luz da vida. Veja então o homem de cabelos grisalhos. Sua vela está queimada quase até o soquete. Só resta o rapé. 70 anos você está aqui vivendo em pecado e ainda assim
a misericórdia pode chamar você soberanamente, mas você logo partirá. E observe-me, não há esperança para você então. Mas graça surpreendente, a mensagem da misericórdia ainda está proclamando. Pois enquanto a lâmpada permanece acesa, o pecador mais vil pode voltar. Misericórdia indescritível. Não há pecador fora do inferno tão enegrecido que Deus não possa torná-lo alvo como a neve. Não há fora da cova alguém tão culpado que Deus não seja capaz de perdoá-lo. Pois ele declara o fato maravilhoso: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Observe mais uma vez que é um perdão presente. Não diz que eu sou aquele que apagará as tuas transgressões, mas que as apago agora. Há alguns que acreditam, ou pelo menos parecem imaginar, que não é possível saber se nossos pecados são perdoados nesta vida. Podemos ter esperança, acredita-se, de que finalmente haverá um equilíbrio a ser alcançado do nosso lado. Mas isso não satisfará a pobre alma que está realmente buscando perdão e está ansiosa para encontrá-lo. E Deus, portanto, abençoadamente nos disse que Ele apaga nosso pecado agora, que Ele o fará a qualquer momento em que Ele levar por sua graça o pecador ao seu Filho. Assim que ele confia em seu Deus crucificado, todos os seus pecados são perdoados, sejam passados, presentes ou futuros. Mesmo supondo que ele ainda não os cometeu, todos são perdoados. Se eu viver 80 anos depois de receber o perdão, sem dúvida cometerei muitos erros, mas o único sacrifício e perdão valerá para eles, assim como para o passado. Jesus Cristo suportou nosso castigo e Deus nunca exigirá das minhas mãos o cumprimento daquela lei que Cristo honrou em meu lugar, pois então haveria injustiça no céu e isso estaria longe de Deus. Não é mais possível que um homem realmente perdoado, justificado, regenerado, nascido de novo, se perca depois do que Cristo fez por ele na cruz, porque Cristo é a garantia do pecador. Jeová nunca exigirá que minha dívida seja paga 2 vezes, que ninguém atribua injustiça ao Deus de toda a terra, que ninguém suponha que ele exigirá 2 vezes a penalidade de um pecado. Se você tem sido o principal dos pecadores, você pode ter o principal perdão do pecador e Deus pode concedê-lo agora. Não posso deixar de notar a plenitude desse perdão. Suponha que você chame seu credor e diga a ele: não tenho nada com que pagar. Bem, ele diz, posso abrir um processo contra você, colocá-lo na prisão e mantê-lo lá. Você ainda responde que não tem nada e que ele deve fazer o que quiser, o que tiver que fazer. Suponha que ele diga então: perdoarei tudo. Você agora fica surpreso e diz: é possível que você me perdoe essa grande dívida de 1000 libras? Ele responde: sim, eu vou. Mas como vou saber? Existe a promissória. Ele pega e rasga tudo e devolve para você e diz: é um perdão completo. Eu apaguei tudo. Eu rasguei o registro da dívida. O Senhor também lida com os penitentes. Ele tem um livro no qual todas as suas dívidas estão escritas, mas com o sangue de Cristo ele risca a caligrafia das ordenanças que estão escritas contra você. O vínculo é destruído e ele não exigirá pagamento por ele novamente. Às vezes, o diabo insinua o contrário, como fez com Martim Lutero. Traga-me o catálogo dos meus pecados, disse Lutero. E ele trouxe um pergaminho comprido. Isso é tudo, disse Lutero. Não, disse o diabo, e trouxe mais um. E agora, disse o heróico servo de Deus, escreva ao pé do pergaminho: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. Isso é uma anistia total. Agora, muito brevemente, a terceira coisa, a razão da misericórdia. Diz um pobre pecador: por que Deus deveria me perdoar? Tenho certeza de que não há razão para ele fazer isso, pois nunca fiz nada para merecer sua misericórdia. Primeiro devemos entender que misericórdia não pode ser merecida. Se for merecido, é justiça. Nenhum homem merece misericórdia de Deus. Não pode exigi-la para si e nem para ninguém mais. O que se merece é justiça. E se ele usar de sua justiça simplesmente, der o que merecemos, estaremos todos no inferno para sempre. Misericórdia necessariamente não pode ser merecida e por isso não pode ser exigida. Por isso Deus diz: compadecer-me-ei de quem me compadecer,
e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Romanos 9, 15 e 16. Ouça o que Deus diz. Não estou prestes a perdoá-lo por sua causa, mas por minha causa. Mas, Senhor, não serei grato o suficiente. Não estou prestes a perdoá-lo por causa de sua gratidão, mas por causa do meu nome. Vou glorificar a glória da minha graça, perdoando um miserável como você soberanamente. Mas, Senhor, se eu for aceito como parte do seu povo, pouco poderei fazer por sua causa nos anos futuros, pois passei meus melhores dias a serviço do diabo. Certamente a escória impura da minha vida não pode ser doce para ti, ó Deus. Não me comprometerei a perdoá-lo por sua causa, mas por mim mesmo. Eu não preciso de você, diz Deus. Posso viver tão bem sem você quanto com você. O gado em 1000 colinas é meu, e se eu quisesse, poderia criar toda uma raça de homens para o meu serviço, que seriam tão renomados quanto os maiores monarcas ou os pregadores mais eloquentes. Mas posso passar bem sem eles, como com eles. Eu não sou servido por mãos humanas e por criatura alguma. Eu não tenho necessidades, e eu te perdoo, portanto, por minha própria causa. Não há esperança para um pecador culpado aqui. Ninguém pode alegar que seus pecados são grandes demais para serem perdoados, pois a quantidade de culpa é aqui colocada inteiramente fora de consideração, visto que Deus perdoa não por causa do pecador, mas por causa dele mesmo. Você nunca ouviu falar de um médico visitando um homem em um leito de doença, quando o pobre homem disse: "Não tenho nada para lhe dar por sua atenção para mim"? Mas, diz o médico, eu não pedi nada, eu o atendo por pura benevolência. E além disso, para provar minha habilidade. Não fará diferença para mim quanto tempo você viverá. Adoro testar minha habilidade e deixar o mundo saber que tenho poder para curar doenças. E assim Deus diz: vou magnificar meu nome, a glória da minha graça e misericórdia, para que quanto pior você for, mais Deus seja honrado em sua salvação soberana. Vá então a Cristo, pobre pecador, nu, imundo, pobre, miserável, vil, perdido, morto. Venha como você está, pois nada é exigido de você, exceto a necessidade dele. Como dizem os versos, isso ele te dá, é o raio ascendente de seu espírito. Por amor de mim mesmo, diz Deus, eu perdoarei. Agora, para concluir, a promessa de misericórdia. E não me lembrarei dos teus pecados. Há algumas coisas que nem mesmo Deus pode fazer. Embora seja verdade que Ele é onipotente, há algumas coisas que Ele não pode fazer. Deus não pode mentir. Ele não pode abandonar seu povo. Ele não pode negar sua aliança. E esta é uma das coisas que se pode pensar que Ele não poderia fazer, isto é, esquecer. É impossível para Deus esquecer. Nós, criaturas finitas, esquecemos muitas coisas, mas o Todo-Poderoso pode fazer isso. Deus que conta as estrelas e as chama todas por seus nomes, que sabe quantos organismos microscópicos existem no poderoso oceano, que percebe cada grão de poeira que flutua no ar do verão e conhece cada folha da floresta, pode Ele deixar de se lembrar? Talvez possamos responder: não. Não quanto ao fato absoluto do cometimento da ação, mas há sentidos em que a expressão é totalmente precisa. Em que sentido devemos entender o esquecimento de Deus de nossos pecados? Em primeiro lugar, Ele não exigirá punição para eles quando finalmente chegarmos a seu tribunal de julgamento. O cristão terá muitos acusadores. O diabo virá e dirá: aquele homem é um grande pecador. Não me lembro, diz Deus. Aquele homem se rebelou contra ti e te amaldiçoou, diz o acusador. Não me lembro disso, diz Deus, pois eu disse que não me lembraria de seus pecados. A consciência diz: ah, mas Senhor, é verdade, eu pequei contra ti, e isso muito gravemente. Não me lembro disso, diz Deus. Eu disse: não me lembrarei de seus pecados. Que todos os demônios no abismo clamem aos ouvidos de Deus e gritem com veemência uma lista de nossos pecados. Podemos nos levantar corajosamente naquele grande dia e cantar: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois Deus nem mesmo se lembra do pecado deles.
O juiz não se lembra disso. E quem então punirá? Iníquos como fomos, perversos como fomos, ainda assim ele se esqueceu de tudo. Quem então pode trazer à lembrança o que Deus esqueceu? Ele diz: lançarei os teus pecados nas profundezas do mar, não nas águas rasas, onde podem ser pescados novamente, mas nas profundezas do mar, onde o próprio Satanás não pode encontrá-los. Não existem coisas como pecados registrados contra o povo de Deus. Cristo os levou embora de tal forma que o pecado se torna uma nulidade para os cristãos. Tudo se foi e pelo sangue de Jesus eles estão limpos. O segundo significado disso é: não me lembrarei dos seus pecados para suspeitar de você. Há um pai e ele tem um filho rebelde que foi embora para viver uma vida de prodigalidade e devassidão. Mas depois de um tempo ele voltou para casa em estado de penitência. O pai diz: eu vou te perdoar. Mas ele não diz no dia seguinte ao filho mais novo: há negócios a serem feitos em uma cidade distante amanhã, e aqui está o dinheiro para você fazer isso. Ele não confia no filho pródigo que voltou para ele. Eu confiei nele antes com dinheiro, diz o pai para si mesmo, e ele me roubou, e isso me deixa com medo de confiar nele novamente. Mas nosso Pai Celestial diz: não me lembrarei dos teus pecados. Ele não apenas perdoa o passado, mas confia ao seu povo talentos preciosos. Ele nunca suspeita deles. Ele nunca tem um pensamento suspeito. Ele os ama tanto como se nunca tivessem se desviado, como se nunca tivessem pecado. Ele os empregará para pregar seu evangelho. O traidor e negador chamado Pedro irá pregar no dia de Pentecostes. Deus os colocará na escola dominical e os fará servos de seu filho, pois ele diz: não me lembrarei dos teus pecados. E mais ainda, ele não se lembrará em sua distribuição da recompensa, da sua herança. O pai terreno, gentilmente, passará por cima das faltas do filho pródigo, mas você sabe, quando esse pai está morrendo, está prestes a fazer seu testamento, o advogado sentado ao seu lado, ele diz: darei tanto a William, que sempre se comportou bem, e meu outro filho terá tanto, e minha filha, ela terá tanto. Mas existe aquele pródigo. Gastei uma grande quantia da minha fortuna com ele quando era jovem. Mas ele desperdiçou o que recebeu e, embora eu o tenha novamente em boas graças e no momento ele esteja indo bem, ainda assim acho que devo fazer uma pequena diferença entre ele e os outros. Acho que não seria justo, embora eu o tenha perdoado, tratá-lo exatamente como os outros que nunca desperdiçaram a herança deles. E assim manda o advogado a lhe dar uma quantidade de libras, enquanto os outros talvez recebam seus milhares. Mas Deus não se lembrará de seus pecados assim. Ele dá a todos uma herança. Ele dará o céu ao principal dos pecadores, bem como ao principal dos santos. Quando ele divide a porção para seus filhos, pode ser que ele coloque Maria Madalena tão elevada quanto a Pedro ou Paulo, e o ladrão da cruz tão elevado quanto João. Sim, o malfeitor que morreu na cruz está tanto diante de Deus quanto a pessoa mais moral que já existiu. Aqui está um esquecimento abençoado. O que você diz, pobre pecador? O seu coração é atraído por uma inspiração misteriosa ao pé da cruz? Então agradeço a meu mestre, pois confio que o único objetivo da minha vida é ganhar almas para Cristo. E se eu puder ser abençoado nisso, minha vida será totalmente feliz. Ainda assim você diz: meus pecados são grandes demais para serem perdoados? Não, mas ó homem, tão alto quanto o céu está acima da terra, tão grande é a sua misericórdia acima de seus pecados, e até agora a sua graça excede seus mais sombrios pensamentos. Ó mais, você diz, ele não vai me aceitar. Qual é então o significado deste texto? Ele é poderoso para salvar perfeitamente. Ou este: quem vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E novamente: quem quiser venha e beba de graça da água da vida. Você ainda diz: isso não me inclui. Ó, não seja tão incrédulo, mas acredite. Ó, se eu tivesse o poder, Deus sabe que eu choraria muito para ganhar suas almas. Como dizem os versos: mas fraca nossa compaixão se prova, e só pode chorar mais onde mais ama. Não posso fazer nada além de pregar o Evangelho de Deus, mas desde o momento em que Cristo me perdoou, não posso deixar de falar de seu amor.
Afastei-me do seu evangelho e não aceitei nenhuma de suas repreensões. Eu não me importava com sua voz ou sua palavra. Aquela bendita Bíblia não foi lida. Esses joelhos se recusaram a se dobrarem em oração e meus olhos olharam para a vaidade. Ele não perdoou. Ele não perdoou. Sim. Então, é mais fácil esta língua se apegar ao céu da minha boca do que eu deixar de proclamar a graça gratuita em todas as suas poderosas exibições de eleição soberana, redenção, perdão e misericórdia salvadora. Ó, quão alto devo cantar, visto que estou fora do inferno e liberto da condenação. E se eu estou fora do inferno, por que você não deveria estar? Porque devo ser salvo e não outro como eu. Foi para os pecadores, lembre-se, que Jesus veio. Maria Madalena, Saulo de Tarso, o principal dos pecadores, foram aceitos, e porque você conclui tolamente que foi excluído. Ó pobre penitente, se você perecer, você será o primeiro penitente que o fez. Pois nenhum verdadeiro penitente, aqueles que o Pai leva ao seu Filho no poder do seu Espírito, jamais pereceu. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e não me lembro dos teus pecados. Isaías 43, 25. Deus lhes dê a sua bênção, meus queridos amigos. Por amor de Cristo. Amém.